Hoje eu quero mostrar para vocês 3 formas de aliviar a tensão muscular de maneira permanente e sem uso de medicamentos. Para quem não me conhece, eu sou Thaís Villanova, sou massoterapeuta e aqui no canal a gente fala sobre vários assuntos de acordo com a minha inspiração e com os pedidos de vocês. Se você é novo no canal, vai se inscrevendo, deixando o seu like para ajudar o canal a crescer. E vamos para o nosso vídeo. Esse é um daqueles vídeos inspirados na minha própria experiência. No mês passado, eu peguei uma gripe muito forte e precisei de um travesseiro mais alto para tentar aliviar o congestionamento nasal. Foi aí que eu percebi que eu não tinha. E percebi também que meu travesseiro estava muito baixo. Então, depois que eu melhorei da gripe, eu fui lá e comprei um travesseiro novo. E uma semana depois, eu comecei a notar uma diferença no meu organismo. Aquela tensão que eu sentia, que já era crônica, quase tinha desaparecido. Tinha aliviado, acho que 80%. Então, eu quase me livrei da tensão muscular apenas com a troca do travesseiro. E foi aí que eu pensei, por que não fazer um vídeo falando sobre esse assunto? Aproveitando que eu sou massoterapeuta e que tenho propriedade para falar sobre isso, por que não fazer um vídeo e ajudar outras pessoas? Então, hoje eu trouxe para vocês 3 formas de aliviar a tensão muscular sem o uso de medicamentos. A primeira delas eu já falei, que é a troca do travesseiro. Os especialistas recomendam que a gente troque o travesseiro num período que vai de 6 meses a 2 anos. E esse período vai depender muito da qualidade do seu travesseiro, porque tem uns que eu já tive também essa experiência. Tem uns travesseiros que você compra achando que ele vai ser maravilhoso. Nossa, que travesseiro confortável. Mas depois de 1 mês, depois de 2 meses, ele tá tão fino, tá quase virando uma folha de papel. Então, esse tipo de travesseiro você tem que trocar rapidamente. Porque qual é o papel do travesseiro? O papel do travesseiro é preencher esse espaço que fica entre a cabeça e o ombro quando a gente deita. A gente faz assim, fica um espaço, faz de conta que aqui é a cama, eu vou deitar e vai ficar um espaço aqui. Então, esse espaço precisa ser preenchido pelo travesseiro. Se ele fica muito baixo ou muito alto, acaba gerando muita tensão nas costas, nos músculos das costas. Principalmente nessa região do trapézio, que é essa região aqui de cima. Aqui em volta do... aqui no ombro, no pescoço, toda essa região fica tensa. Então, a gente tem que trocar o travesseiro com mais frequência. Não façam o que eu fiz, não deixem o travesseiro ficar baixinho. Troquem antes que ele comece a gerar tensão. Outra coisa que a gente tem que dar um pouco mais de atenção é o nosso colchão. Quando o nosso colchão começa a aparecer uma rampa, já está na hora de trocar, já passou da hora de trocar. E eu também tive uma experiência muito interessante com o colchão. Antes de vir morar aqui nesse apartamento, eu morei em outro que era alugado e que a dona costumava alugar para temporada. E aí, muita gente passava por lá, era uma cama antiga e o colchão já estava um pouco deteriorado. Quando eu vim para cá, eu comprei o famoso colchão EMA. E foi aí que eu descobri o que era dormir bem. Eu consegui dormir durante uma semana, 8 horas seguidas. Eu sou uma pessoa que tem insônia, mas quando eu troquei de colchão, eu consegui dormir super bem. E também senti esse alívio que eu senti agora com o travesseiro. A minha tensão muscular diminuiu bastante quando eu troquei de colchão. Uma mudança simples trouxe um resultado bem satisfatório e eu diria permanente. Porque nunca mais eu senti tensão muscular como eu sentia quando dormia no outro colchão. Então, recapitulando, dá mais atenção ao travesseiro e ao colchão. A dica número 2 tem a ver com a nossa posição de sentar. Tem a ver com a ergonomia, principalmente para quem passa muito tempo sentado estudando, trabalhando. Né? Você que é recepcionista, você que trabalha em escritório, telefonista. Hoje em dia a gente não vê tanto telefonista, né? Não é tão comum, mas telefonistas e afins, vamos colocar assim. Você que fica muito tempo sentado aí, 6 horas, 8 horas. Quais são as regrinhas básicas? Primeiro, você precisa estar sempre com os pés apoiados no chão. Quando você senta na cadeira, suas pernas não podem ficar balançando.
Você tem que sempre sentir que os seus pés estão no chão, porque assim você não tensiona a sua lombar, o seu quadríceps, o seu glúteo, tudo fica relaxado. E a regra número 2 é, os seus braços, quando você for digitar, escrever, precisam fazer um ângulo de 90 graus. O seu cotovelo precisa ficar no ângulo de 90 graus. Então, para exemplificar, eu vou subir a minha cadeira, mostrar para vocês como é que a gente deve ficar. O nosso braço precisa fazer um ângulo de 90 graus. Ele tem que ficar assim, retinho. E tocando aqui eu já percebo que a tensão diminui. É automático. Você tem que formar esse ângulo de 90 graus. Quando ele não existe, quando você não tem esse ângulo de 90 graus e começa a digitar no notebook, começa a escrever no papel, você tensiona o ombro, seu ombro fica levantado, porque você precisa escrever, e aí você faz esse movimento aqui de tensão. Isso, por longos períodos, gera uma tensão crônica. E aí você fica achando que tem algum problema de coluna, fica achando que tem, sei lá, fibromialgia, ou que a sua tensão tem um fundo emocional, e às vezes não tem. Pra ficar como eu tô aqui, não tem problema, né? Eu tô gravando um vídeo, não tô escrevendo, não tenho, nesse momento, nenhuma... não estou utilizando a mesa que tá aqui à minha frente. Mas se eu for escrever, eu vou ter que subir a cadeira para que meu braço fique no ângulo de 90 graus. E aí, quando eu subo a cadeira, o que acontece? Eu não consigo mais tocar os pés no chão, eu fico só tocando a ponta do pé. Isso também não pode acontecer. Então, você vai ter que colocar alguma coisa embaixo para que seus pés toquem o chão, para que também eles fiquem no ângulo reto de 90 graus, como eu estou agora com as pernas tocando no chão. Então, talvez você tenha que fazer esse ajuste para ficar totalmente alinhada ou alinhado e aliviar essa tensão. Essa dica também é muito importante. E a terceira dica tem a ver com a nossa postura. Hoje em dia a gente usa muito o celular e fica de cabeça baixa para ver a tela ou para ouvir. Tem gente que ainda vira a cabeça assim, né, para ouvir o alto-falante de baixo e fica assim por longos períodos. Isso não é bom. Se vocês fizerem o teste comigo, coloquem as mãos aqui nessa região do ombro, aqui perto do pescoço, e façam esse movimento de levantar e baixar a cabeça. Vocês vão perceber que os músculos começam a se movimentar também. Eles tensionam e relaxam. Tensionam e relaxam. Tensionam e relaxam. Então, ficar nessa posição por longos períodos gera uma tensão crônica. E aí você fica achando que tem algum problema mais grave, quando na verdade é só a sua postura que está errada. Então, essas são as 3 dicas que eu trago para vocês. Recapitulando: trocar o travesseiro, trocar o colchão, ajustar a cadeira em relação à sua mesa, à sua escrivaninha, e também se policiar em relação à postura. Eu tenho certeza que se você adotar essas 3 dicas, sua tensão muscular vai diminuir. E eu falo isso com embasamento científico, claro, mas também de acordo com a minha própria experiência, como eu já contei para vocês, em relação ao colchão, ao travesseiro. Eu acho que são dicas preciosas, porque não dá mais pra gente viver refém de relaxante muscular, refém de técnicas que não têm comprovação científica, de coisas que não são permanentes. Tem muita gente que chega no espaço de massoterapia e pensa que a massagem vai fazer milagre. Não vai. A massagem vai te dar um alívio, mas você também precisa fazer a sua parte. Depois que você sai lá do espaço de massoterapia, você precisa adotar medidas que façam com que esse resultado da massagem seja permanente. Você vai deitar na maca do massoterapeuta ou do fisioterapeuta, ele vai fazer as manobras, talvez ele faça até uma liberação miofascial em você, vai aliviar a sua tensão. Mas se você chegar em casa, pegar o telefone e passar 3 horas no TikTok nessa posição aqui, no dia seguinte você vai estar tenso de novo. Se você chegar no seu trabalho e ficar lá com as pernas balançando, sentado na cadeira com as pernas balançando e escrevendo numa posição que não deixe o seu braço no ângulo reto, como eu estou aqui agora, né?
posição totalmente errada, sua tensão vai voltar. Se você sair do espaço de massoterapia e for dormir num travesseiro baixo, num colchão que parece uma rampa, a tensão vai voltar. Então, muitas vezes as pessoas acham que a massagem não funciona porque elas não conseguem eliminar o que a gente chama de fator perpetuante, que é aquele fator que está fazendo com que sua tensão volte. Então, o resultado depende do profissional, do fisioterapeuta, do massoterapeuta, mas também depende de você. Você tem que fazer a sua parte e eu tenho certeza que se cada um fizer a sua parte, a gente alcança o resultado esperado. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.